Vai estar vendo aqui, né, três jogos que tacaram seu potencial no lixo. Eu não jogo muitos jogos, mas eu gosto muito do assunto. Eu gosto muito do assunto sobre empresas, sobre essas perdas monetárias enormes aí, né? Essas burradas que as grandes empresas fazem. E eu gosto muito do canal, né? Do Gameira. Então, como eu tava aqui com tempo livre, eu pensei, pô, eu vou aqui reagir só pra mim mesmo, entendeu? Mas que eu gostaria de guardar esse ponto. Então vou só reagir. Crédito aí pro Gameira, que eu gosto muito do conteúdo dele, é um cara muito. O cara já é muito reconhecido, né? Dentro dessa camada de jogos. Mas, vamos tá vendo aqui. Esse cara aqui eu acho ele muito legal. Para alcançar o objetivo de Opa, 900 deixa eu botar aqui no início. E a edição, Mighty Number e a edição dele também é muito boa. 9 foi um sucesso. Até o momento em que ele foi lançado. Pô, peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Quem tá usando o celular atualmente, esse novo layout aqui do YouTube é um saco, viu? Porque ele não desce mais essa tela não desaparece. Ela fica assim pra sempre, tu tem que clicar no xizinho, pô. Pra mim eu achei totalmente desnecessário. Tava muito bom antes que tu só clicava aqui Começou arrecadando e aí ele voltava e desaparecia quando tu não queria mais. Agora tu tem que vir aqui no X, apertar. Fica mais cansativo de. Aquele negócio, né? Tá dificultando o que já era básico. A pessoa tá. Eu tô reclamando do que é uma coisa muito básica. Mighty Number 9 foi um sucesso. Até o momento em que ele foi lançado. Ele começou arrecadando muito dinheiro. A sua campanha no Kickstarter tinha todo o mês de setembro para alcançar o objetivo de $900 mil. Em vez disso, ela alcançou em 2 dias. A mente Lapada. brilhante por trás de Mega Man precisa da sua ajuda para criar um sucessor espiritual da franquia. Essa notícia foi tão bem recebida pelos fãs de Mega Man que o Keiji Inafune e a sua equipe Vai muito pela nostalgia, né, pô? Eu já joguei Mega Man. Joguei naqueles 399,99 jogos, aqueles cartuchinhos. O meu infelizmente quebrou, né? Esse foi um das poucos interações que eu tive com o videogame. Eu não tive a oportunidade de ter um PS3, um PS4, e também eu nunca me interessei muito. Eu tenho um problema que. Não é um problema, né? Mas eu tenho um ponto que. Eu acho muito dificultoso aquela parte de conectar todos os cabos, aquelas centenas de cabos, pra mim é muito trabalhoso. Eu também, por isso que eu realmente não gosto muito da montagem do PC, né? Até porque eu também não tenho. Por isso que eu tô gravando no celular. Mas eu tinha um. Eu tenho, né, atualmente, que ele tá quebrado, por isso que eu não tô jogando mais. Um PS2 Slim, daquele fininho, com o cartão de memória vencido. Mas eu gosto muito dele. Eu já joguei GTA, só os básicos mesmo, Resident Evil. Eu gosto muito dele. E minha segunda experiência que eu tive maior, né, foi aqueles stickers que você conecta na TV. E aí lá tem aqueles 300. Eu tenho uma versão mais básica, que é aquele lá de 300, mas tem lá de 500, de PS2. Eu tinha a versão mais básica só com os jogos do NES, do Super Nintendo Station. Mas eu joguei Mega Man, aquele lá que tinha lá os oito, acho que 5 jogos em um. E, cara, o Mega Man ele é um jogo muito básico, é muito legal. Quando percebeu esse pessoal que financiou aqui, eu acho que ele tava muito pela nostalgia. Porque eu acho que. Desculpa. Eu sou muito levado por nostalgia, é um sentimento muito bom a nostalgia, só que pega muito nas pessoas. As pessoas fazem muito corpo de nostalgia. Por exemplo, quando ela pega um anime antigo, o anime pode ter vários erros, pode ter várias coisas que não são tão que mudaram atualmente, né, que melhoraram atualmente, mas a pessoa vai bater na tecla, não, porque esse aqui, ele naquela época ele era muito bom, e que ele era muito bom, e ele era muito bom porque tinha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que nem sempre é assim, pô. E tá tudo bem errar, tá tudo bem ter coisas que não são tão boas hoje em dia, porque os tempos mudam. Mas aquela pessoa que ela é um fã nostálgico, ela vai lá batendo, vai batendo naquele ponto até cansar, porque não, era muito bom, era muito bom, era muito bom. E aquele ponto é o era, ele era muito bom, entendeu? E aí sempre fica querendo rebaixar o que é as coisas de hoje em dia. Enfim, não tô falando que esse é o ponto atualmente, mas é só uma experiência minha.
viram que eles iam ter que sonhar um pouco mais alto. É normal que esses projetos de financiamento coletivo tenham essas metas além do objetivo inicial para incentivar as pessoas a continuar doando. Mas originalmente as metas de Mighty Number 9 acabavam em 2,5 milhões e já estava muito claro que eles iam conseguir bem mais que isso. Eles só precisavam inventar umas metas novas. E assim, durante o mês da sua campanha, Mighty Number 9 ganhou modos extras, novos personagens, novos inimigos, novas fases, um documentário, versões para Mac e Linux, para consoles da antiga geração e da nova geração, e portáteis. No primeiro dia de outubro de 2013, a campanha terminou com mais de 4 vezes. Vai virar o Deus Ex Machina, vai ter em todas as plataformas diferentes. Vai dar pra jogar no micro-ondas. O valor da meta original. E Mighty Number 9 acabou prometendo ser muito mais que só um novo Mega Man. Mighty Number 9... Acho complicado, viu, o anúncio. Também não tenho prêmio, não posso falar nada. Inclusive tem esse novo pontinho, essa estrelinha aqui embaixo, que não sei se tem no de PC. Inclusive tem um Hyper é só pro celular. Que dá pra tu acessar o Gemini e ver coisa sobre o vídeo. Pergunta, legalzinho. Tá enfiando o Gemini em tudo, né? E acabou prometendo ser muito mais que só um novo Mega Man. Em fevereiro de 2014, o Keiji Inafune dá uma entrevista um pouco fora de tom. Ele disse que já existiam conversas para fazer um filme live action de Mighty Number 9. O jogo ainda não tinha sido lançado, na verdade. Sem o jogo já vai ter um live action? Diabo é isso? Ele tinha sido financiado só 4 meses antes, mas o seu criador já estava pensando, em voz alta, na frente de um jornalista, em todo um universo de Mighty Number 9, que incluiria HQs, mangás, anime, série de TV, um filme e eu tô esquecendo de alguma coisa. E um jogo? Se você era um fã... Ele quer criar toda uma campanha, todo um... Como é que é o nome? Multimídia, em cima de algo que não tá nem criado ainda. Quer fazer que nem Sonic. Os caras Sonic, ele tem tudo. Sonic, eu acho que é uma franquia. É a coisa mais influente que tem, assim, porque ele tem todas as plataformas. Ele vai ter jogo de celular, jogo de computador, jogo de console, né, obviamente. Vai ter filme live action, vai ter animação, vai ter quadrinho. Eles conseguiram expandir pra todos os tipos de mídia possível, cara. Estão ganhando com isso, né? O Sonic é muito influente, cara. Sonic é desgraçado de influência, bicho. O Shadow, especificamente um fã que tinha contribuído financeiramente com esse projeto, você provavelmente estava mais preocupado e gostaria que eles também focassem nesse último detalhe. Parece um joguinho legal, em julho, uma série animada de Mighty Number 9 foi anunciada, ao mesmo tempo em que eles abriram mais 2 campanhas de... Achei esse 3Dzinho aí mais ou menos, viu? Porque tá parecendo um mascote de pão. Esses olhos bugalados dele parecendo aqueles barriguinha mole. Não tá nesse nível, né? Mas... Sabe quando tu compra aqueles pão de forma, aí tem um mascote lá? Parece esse aí. Financiamento coletivo. Cada uma com uma meta de $100 mil para implementar dublagens em inglês e em japonês. Em outubro, eles voltaram a pedir mais $200 mil para desenvolver uma possível... Acima do dinheiro que tava? Caraca. DLC, incluindo, dessa vez, até uma descrição de como exatamente o dinheiro seria gasto. Isso passava uma mensagem contraditória. Esse era um estúdio pobre, tentando arrecadar o máximo possível, inclusive de formas um pouco duvidosas. Nenhuma das campanhas de dublagem alcançou seu objetivo, mas eles decidiram implementar a dublagem em inglês mesmo assim. E aquela possível DLC ia consistir de uma fase e um chefão, o que era exatamente a mesma promessa de 3 das metas iniciais que já tinham sido batidas. Ou essa era uma mega franquia riquíssima, já em expansão para todo esse universo multimídia de Mighty Number 9. Em 2015, eles anunciaram oficialmente o filme e um novo jogo. Não só um novo jogo, uma nova campanha de financiamento coletivo. Mas o jogo já tinha saído. Não tinha saído na época, né? Tem um jogo com um jogo que nem saiu ainda? Porra! Para um novo jogo. Mesmo antes de ser lançado, Mighty Number 9 já tinha um Nossa, cara. Que diabo é isso, bicho? Tem nem noção.
Em off, essa campanha também não alcançou seu objetivo de $800 mil, mas no último momento foi anunciado que uma empresa chinesa iria financiar o jogo. Ele nunca foi oficialmente cancelado, mas já faz 10 anos e ele também nunca foi lançado. Caraca, o que moleque. pode não ter sido um destino tão ruim assim. Mighty No. 9 saiu em junho de 2016, depois de 3 adiamentos, por uma recepção gelada. Mighty No. 9 is an inoffensively average game sprung from the memories of the past. Flat and lifeless art É style. que nem eu disse, ele é... Ô, meu irmão, sai. É que nem eu disse. Que nem o cara que falou, é a memória do passado. Ele é feito de... nostalgia. Deixa eu dar uma pausinha aqui, rapidão. Pronto, bora. Tá gravando aqui. É que nem eu disse. Ele é... Deixa eu voltar aqui, rapidão. Depois de 3 adiamentos, por uma recepção gelada. Mighty No. 9 is an inoffensively average game sprung from the Criado de memória do passado. É que nem eu disse, cara. Eles só vivem de nostalgia. memories of the past. Flat and lifeless art style. Dialogue's pretty annoying. Not good. Depois que a poeira baixou um pouco, os seus desenvolvedores em entrevistas citaram 2 grandes problemas. Primeiro, esse nunca foi um grande jogo com um grande orçamento, como às vezes podia parecer. Aqueles 4 milhões podiam até ser uma fortuna para um desenvolvedor solo trabalhando no seu quarto. Mas Mighty No. 9 estava sendo desenvolvido por uma empresa com múltiplos funcionários. Isso sem falar das taxas do Kickstarter que ainda tiravam 40% daquele valor. Esse nunca foi um projeto... Eu não entendi direito. O site de financiamento, ele tirava 40% do valor. Se eu jogo 100 conto na tua mão, 100 conto na tua mão, ele tira R$40, te deixa só com 60. Eu tenho que ver isso depois, porque eu não sei muito sobre financiamento de jogo, não. Mas se for isso aí, é do caralho, viu? Pô, tá pior que aquelas maquininhas. Pagar um salgado de R$3, o salgado e ter que pagar R$4 no salgado de 3. rico, o que não teria sido um problema se, segundo, eles não tivessem tentado fazer coisas demais. Então, percebi esse problema logo de início, cara. Eu tô enrolando demais. Eu percebi esse problema logo de início. Eles já botaram uma coisa em cima da outra, já botaram, não, vamos fazer aqui uma série, vamos fazer aqui um jogo, vamos fazer aqui uma DLC, outra DLC. Cadê o produto base, cara? O produto base. Não tem um produto base, não tem como se basear, né? Além da série, filmes e tantos outros projetos, graças às metas, o jogo seria lançado em 10 plataformas diferentes, o que não só é um trabalho imenso... Bicho, custa demais. Cada plataforma, quando você vai lançar uma plataforma, eles vão custar um pouquinho, porque tem uma taxa para implementação na plataforma. Se eu não me engano, acho que tem quase todas, se eu não me engano. Steam, Google Play... Ele falou que tinha mobile? Deixa eu ver aqui. Mas, além da série, filmes e tantos outros projetos, graças às metas, o jogo seria lançado em 10 Oi, não ia ter mobile? Ah, caraca, não vai ter mobile ainda pra esse negócio. plataformas. O burrão aqui acabou sem querer tirando a gravação, né? Fazer o quê? Minha primeira vez, pô. Muitas limitações. Mighty No. Não me julgo. 9 era um jogo de PC e console de última geração, mas que também precisava rodar em um Nintendo 3DS e um PS Vita. Essas versões de consoles portáteis, inclusive, nunca foram lançadas. Mas, mantendo o costume, também nunca foram oficialmente canceladas. O mais próximo disso aconteceu quando a Amazon decidiu cancelar a pré-venda da versão para o 3DS em janeiro de 2025. Quase uma... É que nem acho que é Ícaro, né? Tentou subir demais pro céu com asas de cera e as asas de cera derreteram. Ele caiu e morreu. Fim. década depois. É claro que nenhum daqueles projetos multimídia acabou acontecendo, mas ele teve uma conquista. Mighty No. 9 mantém o recorde de sequência de créditos mais longa de qualquer tipo de mídia. É o que você tá vendo, acelerada em 50 vezes. Ela inclui os nomes de todos os apoiadores, inclusive aqueles que não deram o seu nome. Com cerca de 4 horas de duração, os créditos são quase tão longos quanto a campanha principal do jogo. Uma metáfora pro que ele foi e o que ele poderia ter sido. De todo o seu potencial desperdiçado. Feito ultimamente para melhorar a sua vida. Bom, a nossa parceira de longa data, a EBAC, patrocinou esse vídeo para que você tenha a oportunidade. Vão lá no canal dele. Tem o link do vídeo, né? Esse vídeo aqui é de quando? Acho que faz tempo já, mais de um ano. Vejam lá a EBAC no canal dele.
Isso não era necessariamente Pronto. o gráfico de The Order 1800. Opa. É 6 meses. Todos os cursos podem ser parcelados em até 21 vezes no cartão. Muito massa, ou filhão. até usa o código GAMERAJúlio para receber R$200 Bota lá o código ali. de possível. Os jogos da época eram assim. E assim, nada chegava perto da atmosfera, dessa qualidade cinematográfica que, inclusive, fazia a gente se perguntar se isso era um jogo ou um filme. Mas Tem muito desse ponto que hoje em dia o jogo quer ser filme, né? O jogo ele vai lá e bota... Cara, eu não me sinto atraído por jogo que é aquele super realista, o macro realista que ele vai querer botar os pelinhos nos poros do rosto do personagem. Tanto que ficou... Faz tempo já isso aí, acho que foi em 2022. Teve uma micro polêmica, né, que tinha da Aloy, que tinha pelinho no rosto da personagem. Aí foi os caras lá, não, porque não pode ter pelo no rosto de mulher. Irmão, enfim, né, essa polêmica aí é uma banda de chatice, pessoal que não tem um louço pra lavar. isso não era necessário. Enfim, as empresas querem fazer aquele macro realismo super realista. Isso não tem graça, cara. Isso não tem. Mas isso é uma discussão muito mais profunda. Necessariamente positivo. Por 2 anos, The Order existiu como o exclusivo que te faria comprar um PlayStation 4. Só para ser lançado em 2015 com uma média de 63 no Metacritic. E no mundo dos videogames AAA, um 63 é basicamente zero. A impressão que dava era que, ao criar um jogo que parecia um filme, eles esqueceram de fazer um bom jogo. A primeira demo de gameplay na E3 de 2014 já dava sinais. Tem esse ponto, né? O pessoal esquece. Foca muito nos gráficos e esquece da história. Tem jogo que não precisa de gráfico pra ser famoso, cara. Por exemplo, vamos pegar Undertale, por exemplo. Undertale, ele tem um gráfico... Não tô dizendo que o gráfico é ruim. É muito bonito. Só que é básico. São só pixel art básica. E não é nenhuma pixel art daquelas que tem... Tipo assim... 300x300. Que é no caso a grade de pixels, né? Mas é um jogo básico. É um jogo... Mas é muito bem feito. E a história que cativa. É quando você lê a história, quando você entende os personagens, que o jogo vai te cativando. Ele não precisa ter uma ambientação dos gráficos de 5 bilhões de reais do AAA. É um jogo indie, né, no caso. Desse problema. Entre as cutscenes mais bonitas do mundo, os curtos momentos de gameplay pareciam forçados e super restritivos. Você andava pra trás automaticamente enquanto atirava em um inimigo que mal reagia aos tiros. Você apertava triângulo. Esse é o ponto. Fica um filme interativo, esse tipo de jogo. Tem aquele Minecraft que tinha no Netflix. Que já saiu, se eu não me engano. Já saiu, já faz tempo. Era Era uma série de Minecraft que era interativa. Eu acho que era Explore, Adventure, alguma coisa assim. Era uma série interativa. Você via uma parte da série e escolhia um caminho que o personagem ia seguir. E aí a série mudava para outro caminho, mostrava outra parte da história. Dá a mesma sensação que esse tipo de jogo, cara. Você só tá fazendo uma escolha básica que vai seguir para uma nova cutscene. Você andava pra frente, atirava por mais um total de 3 segundos. E anúncio. Filhão, anúncio demais. E esse era o jogo. Lindo, maravilhoso, cinematográfico, mas nada muito além disso. Como um filme era toda a sua identidade. A sua desenvolvedora, Rare Dawn, causou polêmica quando disse que ele rodaria a 30 FPS por escolha artística. 30 FPS era mais cinematográfico, mas esse provavelmente não era o único motivo. Porque ele teria essas faixas pretas obrigatórias para deixar ele mais parecido com um filme, é claro. Mas isso também significava que ele tinha isso aqui a menos de pixels para renderizar. The Order foi um dos... É uma boa. Não é uma jogada tão ruim, pô. É um modelo de arte legal.
primeiros jogos a usar um sistema de renderização baseado em física que calculava de forma fiel como a luz interagia com cada material. Eles foram um dos primeiros estúdios a escanear objetos reais para usar como modelo dentro do jogo. Eles estudaram lentes de câmeras e adicionaram todo o tipo de efeito de pós-processamento disponível na época. Foi com muito esforço que eles conseguiram tirar esses gráficos do PS4, mas essas coisas também tinham um preço. Alguns dias antes do seu lançamento, um vídeo com 5 horas de gameplay foi vazado. Acontece que esse era o jogo inteiro. Era para a duração ser cinematográfica? Caraca, só 5 Eu horas? acho difícil. O mais provável é que isso foi resultado de muito conteúdo cortado. O fundador da Rare Dawn revelou que o clima com a Sony não tava lá muito... Mas tem um ponto, não sei se eu tô pausando demais. Tem um ponto que o jogo não precisa ser longo para ser bom. O jogo não precisa ter 12 horas de conteúdo, 36 horas de conteúdo para ser bom. Tem vezes que o jogo, por ser mais curto, consegue cativar mais quem tá jogando. Então ele não precisa ter essa duração enorme. Agora, se o jogo for curto e ruim, aí é outros 500, né? saudável. We're constantly fighting then about the dumbest, stupidest possible. No começo, ela tinha ficado tão impressionada com os gráficos de The Order quanto dos jogadores. Mas com o tempo, a Sony começou a entender que o projeto não estava avançando da forma que eles queriam. O que faria sentido. A Rare Dawn até ali tinha um currículo de portes e jogos pro PSP. Além de desenvolver essa engine inovadora numa nova geração de console, ela também estava fazendo o seu primeiro jogo AAA. E como pode acontecer com qualquer estúdio, independente da sua experiência, eles perceberam que o tempo que tinha sido combinado só não ia ser o suficiente. So much was chopped away, and things that were supposed to be interactive became a movie, and we were like desperate, we had to ship. We need another year. That's the reality. We need at least one more year. We didn't get it, so we're like, cut, this is it. Será que mais um ano teria resolvido os problemas do jogo? É impossível dizer. Mas pelo lado de fora, The Order parecia ter todos os ingredientes de um mega sucesso. Um mundo e personagens interessantes, com estilo único, gráficos inacreditáveis. O seu anúncio aconteceu só um ano depois do lançamento de The Last of Us. O jogo cinematográfico era o futuro, mas o produto final acabou sendo uma coleção das piores partes desse tipo de jogo. Muito andar pra frente em um corredor, apertar o botão na tela, olhar... Muito limitado, tem pessoa que não gosta desse tipo de... tem pessoa que não gosta desse tipo de jogo, que é tipo assim... ande no corredor e faça coisas específicas. Aquele jogo... como é que é? Túnel infinito, alguma coisa assim. É um termo em inglês que eu não lembro qual é. Que é basicamente você faz coisas que o jogo pré-renderizou. Todo jogo faz isso, né? Mas faz coisas que o jogo já escreveu. Você vai descer a escada, ir pra uma sala, lutar com o inimigo, depois ir pra outra sala. E é só a história do jogo. Isso não necessariamente torna um jogo ruim. Só que limita o jogador, né? Porque também tem essa ideia de que um jogo só é bom se ele for de mundo aberto. Se você puder ir pra todas as casas, quebrar todas as janelas, sair por aí andando, que nem um Red Dead Redemption. Mas não tem... é muito variável. Pra mim, eu não me importo muito com isso, não. Se o jogo for bom, tiver cativando, ele pode ser preso dentro de um quarto só. Para uns objetos. The Last of Us era cinematográfico, mas também te colocava em situações de combate interessantes e variadas. O combate de The Order fazia o mínimo possível. No final das contas, as suas 5 a 7 horas de duração eram longas demais. Ele parecia um filme, mas um daqueles filmes que te botam pra dormir. Tem uma cena no jogo de survival horror Resident Evil 6 que é uma aula de terror psicológico. Você tá explorando essa mansão misteriosa quando de repente um tanque de guerra aparece. Caraca. Ele te persegue pelos corredores assombrosamente. Ele te encurrala, mas aí você escapa com uma moto. Então o puro terror toma conta do seu corpo quando um helicóptero militar aparece. Você tenta escapar pulando entre o topo de prédios, mas o helicóptero rouba sua namorada. Que é isso? Então, você pega ela de volta e dá um gancho de direita nele com um caminhão. O helicóptero revida, atacando carros na sua direção, que você desvia e salta por cima dele em slow motion. Momentos como esse causaram muito terror psicológico nos fãs de Resident Evil que se perguntaram: o que aconteceu? Como a gente chegou a esse ponto?
O termo survival horror foi cunhado pelo primeiro Resident Evil. Ele tinha os seus momentos ridículos, claro, mas esse era, antes de mais nada, um jogo de terror. Mas aí veio a 6ª geração de consoles, com todas as possibilidades que a sua tecnologia trazia. E algumas características importantes do survival horror começaram a ser vistas como ultrapassadas, como a câmera fixa, os controles mais lentos. Essas agora eram coisas da geração passada, mas também era o tipo de limitação que tinha definido o gênero. A câmera fixa controlava o que você podia ou não ver a cada momento. A movimentação e o combate lentos te faziam se sentir vulnerável. Mesmo assim, tudo isso... Tá, tem esse ponto que é muito interessante. A vulnerabilidade que você sente pode ser um ponto positivo ou negativo para o jogador. Por exemplo, quando você está jogando aquele jogo de terror e aí aparece um monstro dentro de um quarto, só que você é muito lento. Essa parte de você ser muito lento pode ser boa ou pode ser ruim, porque dá aquela tensão entre, pô, eu não consigo ser rápido o suficiente pra conseguir. Só que também te chateia, porque, cara, meu personagem é muito lento, eu sou incapaz, entendeu? Esse personagem é muito incapaz. Aí te dá raiva, porque o personagem ele não consegue fazer... É incapaz de jogar, cara. A garganta tá ruim. Mas pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Acabou ficando pra trás. Tanto a câmera presa, tanto a lentidão do personagem, tanto o ambiente. Tudo depende do quão bem vai ser utilizado, né? Tem aquele... Não sei quem foi que falou isso. Mas existem ideias boas. Só que o que vai mudar entre uma mídia boa, né? Uma mídia boa e uma mídia ruim, é a performance dessa ideia. Tem ideias que são medianas e que tem uma performance muito boa, e tem ideias incríveis que tem uma performance péssima. Aí você vai ver qual vai ser o melhor, né? Quando Resident Evil 4 foi lançado. Ele era uma evolução, que ainda conseguia manter uma atmosfera de terror, mas em questão de gameplay era muito mais próximo de um jogo de ação. Dá medo, Resident viu? Evil 4 foi um mega sucesso. Quem gostava de Resident Evil gostou mais ainda, e quem não gostava passou a gostar. Ele também vendeu super Esse bem. é bom A sua demais. câmera over the shoulder se tornou padrão para todo tipo de jogo de tiro em terceira pessoa, e o gênero survival horror nunca mais foi o mesmo. Na verdade, foi graças a Resident Evil 4 que ele começou a morrer. Quando Resident Evil foi para esse lado mais de jogo de ação, ele puxou também as outras franquias de survival horror. Silent Hill se tornou mais como Resident Evil 4. Alone in the Dark, outro pioneiro do gênero, tentou e tá tentando fazer essa transição até hoje e falhando até hoje. Caraca, Franquias mano. como Dead Space já nasceram seguindo essa nova onda de Gostava. survival horror. Mas o sucesso de Resident Evil 4 também plantou uma sementinha na indústria. Uma ideia de que com mais ação e menos terror, você alcança um público maior. Resident Evil 5 deu um grande passo nessa direção, mais focado no combate, uma ambientação menos aterrorizante. A sua companion não era mais indefesa, muito pelo contrário, ela agora te ajudava com combate, esse era um jogo co-op. Tem esse meme, né, Eu não completei Resident Evil, mas tem esse meme da Ashley ser inútil de todas as formas possíveis. Ah, cara, é relevante. Você metia porrada numa pedra. Era mais esse tipo de vibe. Aqui uma parcela maior dos fãs começou a se incomodar. Será que isso ainda podia ser considerado um survival horror? De qualquer jeito, Resident Evil 5 vendeu bem, muito bem. Ainda mais que Resident Evil 4. Se o 4 tinha levantado a teoria, o 5 era a confirmação. A ação vende. Muito mais que o terror. Apesar de tudo, Resident Evil 6 foi apresentado como um meio termo. O seu objetivo, declarado pelos próprios desenvolvedores, era agradar todo mundo. Ele teria 4 campanhas. Filhão, quem quer agradar todo mundo acaba agradando ninguém, né? Agregando. Quando você quer dar um pouquinho pra todas as pessoas, você acaba não agradando ninguém, porque todo mundo vai querer um pouquinho a mais. Às vezes focar em um nicho pode ser a melhor opção. Algumas seguindo mais aquele estilo de terror clássico e outras focando mais na ação. Desse jeito, todo mundo sairia feliz, certo? Não.
Agora que a intenção era fazer um jogo de ação, não tinha mais o que segurasse eles. Dar soco numa pedra parecia Shakespeare perto disso. A impressão que dava era que eles simplesmente olharam para os jogos de ação mais populares da época. Uma das campanhas estava muito mais para Call of Duty que Resident Evil. Outra era cheia dessas set pieces bombásticas, como em Uncharted. Enquanto o jogo tentava evocar momentos icônicos da franquia em cenas, chefões, um inimigo indestrutível que fica te perseguindo, essas tentativas pareciam mais referências superficiais, para compensar o fato de que, por baixo disso, esse era um jogo completamente diferente. Resident Evil 6 não falhou porque eles não tentaram o suficiente, mas porque eles tentaram demais. As campanhas eram lotadas de cenas bombásticas, uma depois da outra, sem ritmo, sem pé nem cabeça. Se Resident Evil 5 dividiu os fãs, Resident Evil 6 uniu eles de novo contra Resident Evil 6. Contra. Não baixe o time Ô, se meu você irmão, não gosta. saco. Histórias assim Bendito acontecem seja o tempo o todo. A Adblock. gente adora ficar animado com gameplay, um trailer, às vezes um nome. E quando um jogo assim decepciona, o sentimento é de tragédia. Pode ser difícil de se recuperar. Depois de Mighty No. 9, o Keiji Inafune deu uma sumida, trabalhando em projetos mais simples e de menor repercussão. Também pode parecer injusto. O fundador da Ready Dawn ainda sente que eles tinham algo de especial nas mãos que poderia ter funcionado. I don't think anything's ever going to happen with it, honestly. But back then, it would have made sense if a sequel came out in 2018, 2019. I don't want to talk badly about anybody, but there have been frustrations, and so every once in a while they come out. Enquanto eles nunca tiveram a oportunidade de fazer uma sequência, a Ready Dawn trouxe a sua especialidade em imersão e realismo para um lugar onde essas coisas são prioridade, lançando alguns dos melhores jogos para VR até o fechamento do estúdio em 2024. VR foi alguma coisa, né? Realidade virtual foi alguma coisa e não é mais. Teve o assunto aí que a Meta aí, o Zuckerberg, todo aquele sistema de realidade virtual que ele estava planejando deu errado, porque não tem ninguém pra... porque não foi tão interessante. Mas realidade virtual era melhor quando tava na época do VRChat. É que o pessoal... Acho que algumas pessoas esperavam que seria tipo um Sword Art Online, que seria tudo incrível, nossa, que tecnologia incrível. É incrível, pô. Só que você tá dentro de um jogo pra não viver a vida real. E aí quando um jogo te força a viver, a se movimentar, a se mexer, que nem aquelas roupas, né, com vários pontinhos, ou aqueles tapete que se mexe pra te ajudar a movimentar dentro do jogo. Quando se torna isso muito real, a ponto de que você tem que usar o próprio corpo, fica cansativo, né, no caso. Não sei se é o caso do Lone Action, porque eu nunca vi esse jogo aqui. Acontece que o VR é outra coisa que também não alcançou seu potencial. Pois Mas é, de vez em acabei de falar quando, isso. isso também pode acender uma chama. Até porque para ser desperdiçado significa que existia um potencial ali que mexia com as pessoas. No caso de Resident Evil, o seu potencial estava ali desde o começo. Assim como o sucesso de Resident Evil 4 transformou o futuro da franquia, o fracasso de Resident Evil 6 fez com que eles percebessem que aquele não era mais o caminho. Comercialmente, ele não tinha sido um desastre. Apesar de ter ficado abaixo da expectativa da Capcom, Resident Evil 6 vendeu mais ou menos a mesma quantidade do 4 e do 5. Agora, quando Resident Evil 7 foi lançado, voltando forte para suas origens de survival horror, as vendas ficaram abaixo. Acontece que o público de jogos de terror é sim menor que os de jogos de ação, mas enquanto as vendas de Resident Evil 6 acabaram estagnando, as do 7 foram ficando cada vez mais fortes. Em vez de copiar o que era popular, esse Resident Evil fazia algo diferente, tentava ser original. Esse era Resident Evil na sua essência, e essa repercussão fez com que ele eventualmente se tornasse o maior sucesso de vendas disparado da... Pois é, às vezes reinventar... Cortando aqui, o cara foi mal. Às vezes reinventar pode ser o ponto de virada para uma depressão ou para um ponto muito bom. Quando você faz uma escolha de uma mudança, quando você decide virar a chave para algum outro ponto, pode ser simplesmente a pior escolha. Por aí que isso aqui tem. franquia. Esse
até ali. De certa forma, Resident Evil 6 marcou o fim do survival horror, mas o resultado foi tão horrível, um desperdício tão grande, que ele também acabou sendo um dos responsáveis por trazer o gênero de volta. Acabou. Muito bom. Muito bom o vídeo, cara. Eu gosto muito. Gamera, ele sabe fazer uma edição boa. Não sei se é ele que faz a edição, mas ele tem um diálogo bom com quem tá assistindo. Ele sabe como mostrar o conteúdo sem ficar maçante. E ele traz os pontos bons porque ele traz vários tipos de mídia. Ele pega, mostra o jogo, porque a pessoa não fica perdida. Ele mostra o jogo que está acontecendo. Ele pega notícias, ele pega podcasts, vários tipos de mídia, para te mostrar uma informação mastigadinha que você consegue pegar facilmente. Enfim, muito bom, viu? Vídeo muito massa. Acho que vou ver mais.